volta com Manhã da Piedade. Sabe esse símbolo que aparece no canto direito da sua tela? Vou te contar para que ele serve. Pega a sua câmera do celular, aponte para esse QR Code que você será direcionado para conhecer melhor e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E agora chegou a hora do YouCat. Nesse quadro, conhecemos um pouco mais da nossa igreja e daquilo que é colocado como norte para que possamos buscar e seguir a nossa caminhada espiritual. Então, vamos conferir? E hoje, de novo, com ele, nosso querido Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, bem-vindo mais uma vez ao Manhã da Piedade, sua bênção. Bom dia, Moninha, Deus abençoe a cada um que está em casa, uma alegria, mais uma vez, a gente estar juntos. Quero só aproveitar, porque eu estava escutando o Padre Felipe falando contigo, e pede para rezar pelos padres, de fato, rezem por nós, né, pelo nosso caminho, pela alegria da missão. E é sempre importante sermos confirmados pela oração de cada um de vocês. É verdade, Padre. Pode contar com as nossas orações, sempre estão nas minhas orações. O terço, quando a gente faz o oferecimento, a gente oferece pelo Papa, pelo pároco, pelos sacerdotes, e vocês sempre estão nas nossas orações, viu? E hoje nós vamos falar da Bíblia, né? Para que serve a Bíblia, gente? Engraçado, Padre Wellington, que antigamente a gente não tinha esse acesso à Bíblia, né? A Bíblia era uma coisa grande que ficava lá em cima do armário aberto no Salmo 91 e a gente não tinha essa intimidade. Eu me lembro, eu tenho 55 anos, eu jovem, foi quando eu ganhei uma Bíblia da Ave Maria ainda, quando começa a renovação carismática, a gente fazia esses retiros, que a gente começa a ter esse contato com a Bíblia. Mas meus pais e os meus irmãos mais velhos nunca tinham tido este contato. O que significa o significado do Antigo Testamento e o Novo Testamento tem para os cristãos, Padre? Então, Moniz, você falou uma coisa realmente muito interessante, porque a Bíblia, muitas vezes, ela é colocada como objeto de decoração na casa, ainda que seja para uma inspiração de oração, como você falou do Salmo 91. Sempre vai ter uma página amarela da Bíblia que ficou aberta em algum ambiente da nossa casa. Aí, de fato, a gente pensa, para que serve a Bíblia? Ela pode, sim, a gente usar para poder estar em algum lugar, para sempre nos lembrar da necessidade de rezar. Mas, acima de tudo, a Bíblia é para a gente ter em mãos, né, para a gente poder pegar a palavra de Deus, né, e meditar o que ela tem a nos ensinar. É aqui que a gente consegue aprender a história da nossa salvação, aquilo que a gente precisa para poder viver bem enquanto cristão neste tempo hoje. Como, né, a pergunta, né, agora suscita, a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso. E são importantes, todos os dois. Tem gente que às vezes fica assim, vou só criar o Novo Testamento, porque vai falar de Jesus Cristo, aí é uma mensagem que é completamente nossa, né, para falar da história da salvação. E o Antigo Testamento, muitas vezes, é deixado de lado, só que ele é tão importante quanto, porque é tudo Sagrada Escritura. O Antigo e o Novo. O coração da Bíblia, né, o que é o fundamental, são os evangelhos, são os 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João, que vai nos ajudar a entrar dentro desse mistério de Deus que se revela em Jesus Cristo, de forma plena e definitiva, quando Deus cumpre definitivamente a sua aliança. Quem participou da missa aí esses dias de semana, escuta lá, né, no livro de Gênesis, falando da aliança que Deus faz com Abraão, essa aliança que depois é renovada com Isaac, Jacó, Moisés, né, com os grandes patriarcas, e a aliança que é definitivamente concluída, planificada em Cristo Jesus. Então, por isso são importantes. O Antigo Testamento vem trazer como que Deus começa a construir essa história junto com o povo, né, com o que a gente chama povo de Deus, o povo da Bíblia. E dali já começa a surgir a espera de um que viria, que é o Messias, para poder trazer, né, a paz, a salvação, para poder libertar da escravidão, né, da dominação, no caso do povo de Israel,
a dominação estrangeira que eles viveram por mais ou menos uns 6 séculos seguidos. Então, o Antigo Testamento vem para poder fazer esse anúncio. Sem o Antigo Testamento, é difícil compreender, né, a história de Jesus, como ele entra nessa história, porque, veja bem, né, no Evangelho, salvo engano, de Lucas, vai fazer a genealogia de Jesus. Então, vai tomar lá, desde Abraão, passando de gerações em gerações, até chegar a Jesus Cristo, para a gente poder ver a importância do Antigo Testamento. E depois o Novo Testamento, que é a revelação, é a nova revelação, que se completa em Jesus Cristo, como dito, o coração da Bíblia está no Novo Testamento, que são os evangelhos. Depois temos Atos dos Apóstolos, para poder falar sobre essa experiência de Jesus com os discípulos e as primeiras comunidades cristãs, como vão surgindo. As cartas apostólicas de Paulo, as cartas de Tiago, de João, as cartas católicas, que a gente chama assim. Elas trazem elementos importantes para a nossa fé, sobre a doutrina, sobre como ser cristão a partir, né, de Jesus Cristo, e o Apocalipse de São João, que nos fala das coisas futuras, né, do fim dos tempos, da plenitude dos tempos, quando a gente vai encontrar Deus. Então, veja, é experiência de Deus que nos é narrada, que chega a nós pela Sagrada Escritura, de forma escrita, e chega a nós pela sagrada tradição, que é a forma oral. Aí eu volto no que você disse antes, Monique, porque tinha muita gente que não tinha mapa mesmo de leitura de Bíblia. Isso não era prática. Na nossa história da igreja, até o século mais ou menos 14, 15, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Eles tinham conhecimento daquilo que era falado, né, dessa experiência oral, da tradição que é anunciada. Certamente seus pais, irmãos, como você citou de exemplo, eles sabiam dizer algum versículo bíblico que foi ensinado a partir de uma tradição oral, de alguém que ensinou. Então, essa é a beleza da gente ter a Bíblia. Padre, uma pessoa que está nos assistindo e que quer começar a ler a Bíblia, como que se lê a Bíblia corretamente? Como que deve começar? Então, para ler a Bíblia corretamente, é preciso, acima de tudo, estar aberto ao Espírito Santo. A gente faz sempre em atitude de contemplação, de meditação. A gente se abre à graça de Deus, pede essa graça para que Ele nos ajude a ler, para tomar aí a palavra de Deus com força para a gente, e escolhe uma metodologia. Tem vários caminhos. O ideal é a gente começar pelos evangelhos, para a gente entender o que rege a nossa vida de cristã, né? Que é Jesus Cristo. E depois lendo no caminho histórico mesmo, como está lá Gênesis, Levítico, do Pentateuco, seguindo depois os profetas, os livros históricos, ajuda muito o entendimento. Né? Quem já leu a Bíblia toda certamente tem uma compreensão muito mais profunda sobre a história da salvação. É uma dica, né, para quem puder, leia. É muita página, mas dá para a gente ler ao longo aí, pelo menos de alguns anos da vida. Tá, se lê direitinho um pouquinho todo dia, em um ano você consegue ler. Consegue. Se não conseguir nesse ano, lê nos 3 anos do ano litúrgico, né, que a gente vai praticamente ler na Bíblia toda, participa da missa todo dia. Exatamente, padre. Faz o ano litúrgico. Se fizer a liturgia diária, todos os dias, no final desse ano, por exemplo, vai ter lido Marcos e Mateus. Exatamente. Com certeza, né? Se seguir direitinho, vai ter toda a Bíblia aí ó, guardada na cabeça. Padre, uma pergunta. A revelação, a Bíblia, a revelação, tudo ficou dito com Jesus ou depois dele vai prosseguir? Então, isso é interessante. Tudo se completa a revelação de Deus se completa em Jesus Cristo. Então, tudo foi dito até ali, Jesus Cristo. Depois, o que temos é as interpretações daquilo que ele nos diz. Que aí é a beleza que tem da nossa igreja, né, da sagrada doutrina, né, de como as pessoas, e na história são os concílios, os sínodos, vão atualizando essa palavra de Deus para o nosso tempo. Mas tudo se completou, foi dito em Jesus Cristo, né, que faz conformar, né, que completa as antigas profecias, a antiga aliança, tudo em Cristo Jesus. Aí só para a gente já quase concluindo, aqui no YouCat tem uma fala bonita que vai dizer assim, olha, porque a luz de Deus em algumas pessoas penetra, né, na vida de algumas pessoas de forma tão intensa que elas veem o céu,
e ficam como que esses lugares de experiência de Deus, que são os das aparições, por exemplo, da Virgem Maria, lá em Guadalupe, em Fátima, em Lourdes, mas ali não vai apresentar nada novo, vai ser a reflexão daquilo que foi dito já em Jesus Cristo. É a beleza que a gente tem, né, de ter na Sagrada Escritura toda a história da salvação para ser lida em todo tempo e lugar. Amém, Padre. Lindo demais da conta. Então, vamos para as considerações finais e a sua bênção. Sim, só como consideração final, lembrar, Moninha, que na nossa arquidiocese a gente tem feito um movimento bonito de toda terça-feira ser a terça-feira da leitura orante. Que a gente vai pegar um texto e fazer a leitura orante, meditando essa palavra de Deus, seja sozinho, mas especialmente em grupo, quando a gente puder, usando recursos, né, de internet, como a gente está agora aqui. Importante a gente meditar a palavra de Deus. Não se esqueça, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é palavra de vida e de salvação para cada um de nós. E que essa bênção agora possa ser fecunda no coração de cada um que nos acompanha, para que Deus nos ajude, a partir da sua palavra, a concretizar um plano de vida, o plano da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Forte abraço, Moninha. Obrigado pela acolhida mais uma vez. Amém, Padre. Muito obrigada, viu? Até quinta, se Deus quiser. Até. E no próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.